Olá, amigo, boa noite. Sempre obrigada pela sua companhia. É sempre também da nossa parte uma honra estar aqui para apresentar mais um programa Cidade em Debate. E relembro que este programa é reprisado no sábado, das 23 às 24 horas, ou das 11 da noite à meia-noite. Meus amigos, há um ano esteve aqui no nosso programa a querida amiga Tereza Vera Gouveia, que é psicóloga especializada em luto, e fez um sucesso. Você há de se lembrar disso. E esta semana recebemos muita solicitação para a Tereza retornar ao nosso programa. Eu fiz o convite e ela muito gentilmente aceitou. Tereza, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, porque o tema luto é um tema atemporal. Com certeza, Sônia, eu agradeço muito esse espaço, boa noite, ouvintes, eu agradeço muito esse espaço, até porque os espaços para falar da morte não são tantos, né? Pois é, e nós estamos aqui hoje para conversar sobre esse assunto delicado, mas necessário que se diga. Tereza, inicialmente eu quero perguntar a você se há uma distinção entre luto e saudade. Bom, eu entendo que só há saudade onde há luto, e só há luto onde houve vínculo. Eu não tenho saudade de alguma coisa a qual eu não me vinculei. Então eu posso falar de um neto que não conviveu com os avós, ou até de um filho que não conviveu com o pai, e que não sente esse pesar quando o pai ou o avô falece. O que nos traz saudade é a convivência e o vínculo que nós temos com a pessoa. Eu pergunto isso porque a minha visão é uma visão totalmente leiga, né, no assunto, pode ser alguma, tem a sua formação. Mas fico com a sensação de que a saudade é algo momentâneo, né, e que o luto é algo mais forte ou mais intenso e talvez por isso mais duradouro. Eu penso o contrário, Sônia. O luto, ele pode sim ter o tempo dele, que não pode ser medido, cada um tem o seu tempo, mas a saudade é para sempre. Né? Se você perguntar para uma mãe, eu nem preciso ser uma mãe, mas eu vou mencionar a mãe, se você perguntar para uma mãe, depois de 30 anos que um filho faleceu, se ela tem saudade, ela dirá que sim. Mas ela não trabalha melhor com o passar do tempo, esta saudade? Sim, mas... Sem a intensidade do imediatamente após a perda? Concordo, mas o luto bem elaborado é ter um lugar para a saudade. Ah, compreende. Entende? Se eu elaborei bem o luto, se eu aceitei bem a morte, a dor vira saudade. Isso quer dizer que está tudo bem. Está tudo bem, mas é preciso fazer o processo, né? É preciso fazer o processo, e às vezes não. Quando há vínculo, um processo é sempre doloroso, né? Porque é deixar alguém ir. E procurar lugares dentro da gente para que essa pessoa fique. Tereza, será que essa dor que todos nós sentimos, eu acho que não podemos falar que eu sinto mais, você sente menos, porque o dono da dor sabe quanto dói, né? E a dor da perda é a dor da perda, né? Mas será que não está, de certa forma, relacionado ao fato de nem todos terem consciência de que somos, pelo menos do ponto de vista material, finitos? Eu penso que a consciência da finitude, ela não vai tirar o quanto é especial conviver com alguém, o quanto foi bom ter uma história com alguém. Algumas pessoas diferenciam, né? Principalmente os monges, o apego e o amor. Né? Nós, na nossa cultura, somos muito apegados, amamos com apego. Não nos ensinam que o amor é deixar ir também, né? Vamos pensar em alguém que está sofrendo muito, né? Há vários trabalhos ligados à terminalidade, ao cuidado paliativo, em que as pessoas, a gente pede que as pessoas se despeçam, que deixem o outro ir, porque as pessoas têm dificuldade de deixar ir, mesmo quando é um luto que a gente chama de antecipatório, porque alguém que já está no cuidado paliativo, o paliativo é quando eu dou qualidade de vida para o paciente, mas não há mais cura. Mesmo quando a pessoa está nesse estágio, há pessoas que têm dificuldade de deixar que o outro vá, e aí se perde muito, porque esse momento poderia ser o da despedida,
o de acerto de algumas questões, né, para que elas não fiquem pendentes e que quem ficar esteja em paz e quem está indo vá em paz, entendeu? É cultural? É cultural. É da nossa cultura? É cultural. Tanto que quando muitas pessoas, quantas vezes eu já ouvi alguém me dizer, mas por que você foi estudar luto? Porque eu acho que é um presente, né? Eu acho que estudar o luto é um presente. Porque o Rubem Alves falava isso, né? Eu acho muito bonito. Todas as vezes que eu falo da morte, eu lembro da vida, não é? É a oposição. Né? E aí eu olho para minha vida de uma outra forma, porque eu tenho a consciência que eu vou morrer. Então tudo que me é caro, é realmente caro e eu tenho olhos para isso, porque eu sei que eu posso partir. Mas isso está também ligado, Tereza, não sei se só um equívoco de minha parte, mas me parece, muito à consciência de si. A consciência de si, Né? certamente. Você sabe exatamente a sua localização. Exatamente. Então, uma pessoa para conversar sobre luto, para estudar o luto, se especializar em luto, você tem que ter uma tremenda consciência de si e saber exatamente da sua localização. Exatamente. Porque tende a chocar, não? Sim, porque se eu, como psicóloga, não tenho essa consciência, quando eu recebo um enlutado, eu posso me angustiar com a angústia dele. Te deixar abater. Exatamente. E aí eu posso tentar amenizar essa angústia. E o que é o espaço terapêutico para um enlutado? É o lugar dele sentir dor, dele chorar, entendeu? Porque os espaços para a gente chorar são muito poucos. As pessoas determinam um tempo para a gente, né? Olha, você ainda está chorando? Nossa, mas não passou ainda, não chega. E eu não estou falando só do luto da morte mesmo, física. Qualquer luto, né? Pode ser a perda de um emprego, de um namorado, de um marido, né? Pode ser qualquer coisa. Nós vivemos lutos diários. Foi bom você tocar nesse assunto, porque quando a gente fala em luto, a primeira impressão que vem à mente é a perda de um ente querido. Mas me parece que o conceito de luto é bem mais abrangente, não? Muito mais abrangente. Nós morremos várias vezes na mesma vida, não é verdade? Sim, e renascemos também. E renascemos, né? Renascemos. E que ótimo, e renascemos todas essas vezes, tomara que sim, né? Porque senão é suicídio. Mas vamos então agora sentar um pouco nisso, porque é um diferencial grande, né? A pessoa saber que o termo luto pode ir desde a perda de um ente até a perda de um emprego, pode ser considerado como... Sim. Porque é uma sensação de perda e de dor e que traz toda uma... eu acho que consequências físicas e emocionais. Posso dizer isso? Pode, e tanto pode ser uma aposentadoria, ela envolve um luto, e tem pessoas que entram em depressão após uma aposentadoria. E até morrem. E até morrem. Como pode ser um emprego que eu estou lá há 20 anos e de repente tem um corte na empresa, eu sou mandada embora e eu falo como, né, aquilo era a minha vida e eu não consigo me ver como alguém que não se levanta todos os dias e tinha aquela rotina, que é a mesma coisa, claro, guardadas as proporções, mas é a mesma coisa quando eu perco alguém ou quando eu me separo, a minha rotina é tirada. O que nos dá segurança? É a nossa rotina, né? Sim. Então, eu vou ter que aprender um outro jeito de fazer as coisas da minha vida. E isso é o luto. O luto é eu achar lugares que ressignifiquem tudo que eu vivi, porque isso é importante. Não é porque eu perdi um emprego, porque alguém foi embora, que tudo aquilo que eu vivi não tem nenhum sentido. Mas eu tenho que arrumar lugares para isso, para poder me adaptar e fazer um novo jeito de viver. E quem vai para o luto, que a gente chama de o luto quando ele é um complicador, né? É um luto complicado. Quem para, quem fica fixado, não consegue sair e quer o estado anterior. Ele quer algo que não existe mais. Exatamente. Que não tem possibilidade de voltar a ser, né? Digamos assim. E, exatamente, ele quer o que não existe mais. E quando nós tentamos andar, seja no ontem ou no amanhã, a gente se perde, né? Nós podemos fazer planos para amanhã e tudo mais, mas o tempo que nós temos é hoje, né? O ontem é para você olhar e ver tudo que foi bacana e ver o quanto você cresceu. O Walter Hugo Mãe é um escritor que fala muito do envelhecimento. Ele diz o seguinte, que quando a dor, após a gente passar por uma dor muito grande, seguramente nós dobramos de tamanho. E eu acredito nisso, eu acho que a dor vem para nos fazer melhores.
e não piores. Mas será que todo mundo tem essa sensibilidade de, até faz parte aqui do meu rol de perguntas, essa sensibilidade de perceber que o luto, ou as diferentes formas de luto, podem nos ensinar? Não. Há pessoas que fazem mau uso da dor. Isso. Né? Não porque são ruins, mas porque não sabem como lidar mesmo. Não sei se eu estou equivocada, mas eu penso que as situações adversas, elas ensinam. Elas ensinam. Elas são educativas. Isso. Ou pedagógicas, como queiram chamar. Uhum. Talvez seja melhor dizer pedagógicas. Né? Mas não sei até que ponto que o senso comum, que as pessoas como um todo estão preparadas para entenderem o luto nessa dimensão que entra emprego, perda de emprego, vai doente ao emprego, e sobretudo que o luto pode ser pedagógico. Pode. Isso pode ser ensinado, Tereza? Isso pode ser ensinado, né? E você vê as pessoas que querem sair desse processo, que querem ser melhores, elas procuram vários caminhos. Porque tem hora que dá vontade de parar mesmo, tem hora que dá um cansaço, isso é do luto. São as horas de desistência, inclusive se você pegar um paciente com câncer, tem um momento que ele para e fala, eu estou cansado, eu quero desistir, daqui a pouco ele recomeça, mas faz parte mesmo desse processo. Como faz de qualquer perda que a gente tem uma hora que a gente para e fala, nossa, eu não aguento mais e tal, mas eu sigo, né? A doutora Elizabeth Kubler-Ross é a primeira médica paliativista, né? Ela já faleceu até, e ela é maravilhosa. As 5 fases do luto. As 5 fases, mas ela fala uma coisa que eu acho muito bonita, que Hitler e Madre Teresa tiveram dores quando crianças, passaram muito sofrimento, o que mudou foi o sentido que cada um deu para a dor. Sim, a ressignificação. Exatamente, a ressignificação. Como você ressignifica a coisa. E por que eu tenho que seguir? Porque ninguém pode ser responsável pela minha vida, ela é minha. Né? Então, eu amo você, adoro você, e você me deixa ou você morre, né? Você me deixa deliberadamente ou você morre. Eu tenho que seguir porque minha vida não é sua, ela é minha. E eu acho que essa é a dor, né? Como diz o Caetano, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, realmente. As nossas dores, as nossas alegrias, por mais que a gente compartilhe, são nossas, só nós sabemos dimensioná-las. Mas entender que a nossa vida é nossa e que viver é uma honra, é uma coisa que nos cabe. E viver é uma honra, né? Eu acho que a vida... um privilégio. Além de um privilégio. Além de um Exatamente. privilégio. Que nem todos têm esse privilégio. Nem todos, nem todos. Você tocou no assunto doutora Elizabeth Ross. Ela fala das 5 fases do luto, né? Vamos falar delas? Que a primeira me parece que é a negação. Né, a pessoa... A doutora Elizabeth, ela iniciou os estudos dela com estudantes de medicina e eles observavam pacientes que estavam morrendo. Então, essas 5 fases foram elaboradas, né, foram de uma forma didática, e lembrando que elas podem se alternar. Perfeito. Não precisa necessariamente ser nessa sequência, não, né? Não. E eu posso estar lá no final e voltar para o começo, e no mesmo dia ter as 5. Mas a primeira delas é a negação. Então, vamos pensar no paciente terminal que foi elaborado pensando neles, mas pode ir para qualquer parte da sua vida. Negação. Não está acontecendo comigo, não é verdade, eu não vou olhar para isso. E assim, não é uma coisa consciente que eu falo, eu não vou olhar, eu tento negar mesmo. É uma defesa. Isso. E aí vamos pensar num rompimento de uma relação. Não, ele vai voltar, não, está acontecendo alguma coisa, eu tenho certeza que aconteceu alguma coisa. Uma fase da nossa vida. Isso, vai dar tudo certo, eu nego. Mesmo que tudo esteja ali evidenciado, eu nego. Tem um livro, Ano do Pensamento Mágico, a Joan de Dion, que é autora, e perdeu o marido, ele jantou, acabaram de jantar, ele teve um infarto e caiu, morreu. E aí ela coloca que você senta para jantar e aquela vida que você tinha acaba num instante. Eu acho o livro é lindo. E é o ano do pensamento mágico, porque o primeiro ano de qualquer luto tem um pensamento mágico de que aquilo não, que ele vai voltar. E porque o ano, a gente fala no luto que o primeiro ano costuma ser mais difícil porque são os primeiros aniversários de ausência.
E ela deixava o sapato dele. Ela deu todas as coisas dele e ela deixou o sapato porque ela tinha a impressão que ele ia voltar e não tinha sapato, mesmo sabendo que ele tinha morrido. Mas então, a pessoa cria isso, Tereza? É um processo de negação, assim, porque é como se a razão desconsiderasse a emoção e a emoção fizesse o mesmo. As duas não se casam num primeiro momento. A minha razão, se eu parar, ela vai me dizer, ele não vai voltar. Mas emocionalmente eu falo, não, mas acho que ele vai voltar. De repente ele pode voltar. Isso. Então eu nego, em qualquer processo eu vou negar. Não porque eu queira, mas porque é o meu possível naquele momento, certo. Negar. Estou no meu limite. Isso. Aí depois da negação vai vir a raiva. E eu vou dizer, não, ele não vai vir, eu estou com muita raiva, é onde aparece muito o que a gente fala, raiva de Deus, né? Por que fez isso comigo? Por que aconteceu comigo? E aí eu tenho raiva de tudo, eu tenho raiva de todo mundo. Se eu perdi alguém, eu tenho raiva de ver relações parecidas. A raiva brota, né? Muito forte. Eu acho que é nessa que entra aquela música maravilhosa do, não cortando você, mas só ilustrando, do João Nogueira, troquei de mal com Deus por levar meu pai. Olha que lindo. Essa frase é famosa. Nossa, lindo. Porque você vai brigando com quem tiver à sua frente, né? Quem estiver à sua frente. Com quem tiver à sua frente e inclui Deus na briga, né? Porque, como é que você leva meu pai? Exatamente. Como é que você leva um ente meu, né? Imagina um filho, né? Imagina um filho. Então, eu acho que é isso que quer dizer com a raiva, né? Isso. Pois não, Tereza. E o doente terminal, ele vai ter raiva e vai dizer, nossa, mas eu fazia tudo certo, eu fazia aquilo, eu fazia isso, por que aconteceu comigo? Principalmente se for mais jovem, né? A raiva vai aparecer muito. Mas você já está falando do doente terminal ou doente que perdeu o seu doente? As 5 fases foram elaboradas com pacientes terminais, mas assim, ela é aplicável a qualquer situação. Então eles tinham consciência que estavam terminais. Eles não é que eles tinham consciência. Quando a doutora Elizabeth, ela elabora essas 5 fases, ela cria esse conceito, ela observa esses pacientes. Perfeito. E ela percebe a negação inicialmente, a raiva, depois eles não têm essa consciência. Tá, perfeito, é inconsciente, senão não daria certo, né? Perfeito, eu estou em fase terminal, então eu nego, não estou tão ruim assim, amanhã estarei melhor. Inclusive, eu conheço casos de pessoas que não se trataram e morreram. Elas negaram até o final. Eu acho que pensando bem, acho que muitos de nós já conhecemos pessoas assim, né? Que você olha e vê que não dá mais, mas a pessoa está nessa fase. Terceira fase. A terceira fase é a barganha. Vou barganhar ou negociar o quê com quem? Geralmente é com Deus, né? Geralmente é com Deus. Me dê mais um pouco de vida. Olha, se eu parar isso, eu prometo que eu vou fazer tal coisa, eu vou ser diferente, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu começo a negociar, é a fase da negociação. E eu vou tentar todas as negociações possíveis, né? Para que eu tenha o estado anterior. Sim, que eu recupere alguma coisa. Próxima? É a depressão ou tristeza, né? Como queira chamar. Eu caio em mim e falo, não, está acontecendo, é verdade, e aí eu fico muito triste. E aí algumas pessoas entram em depressão. Realmente está acontecendo, eu não sei o que fazer com isso, tudo mais, e aí eu vou elaborar essa dor. É a fase que eu elaboro. Será que é nessa hora também que certas doenças aproveitam? Banco oportunista, porque se eu estou em depressão, o meu emocional está abalado, está baixo, conforme a doença, um diabetes, por exemplo? Então... Ou não há nenhum estudo nesse sentido? Veja bem, até o Dr. Drauzio esses dias publicou alguma coisa a respeito, né? Porque eu já conheci muitas pessoas que tiveram câncer e que se culpavam porque elas fizeram o câncer, né? Fumou demais, dormiu de menos. Ou elas fizeram principalmente na questão emocional. As pessoas, acontece muito mesmo o sonho da pessoa ter câncer e alguém dizer para elas também, você ficou aí com essa raiva, com isso, isso é muito comum. Você foi plasmando isso aí. Então, que fique muito claro, não se faz um câncer só com uma questão emocional. Certo. Um câncer, ele é multifatorial. Então, tem um fator ambiental, genético e emocional. Como é o emocional? Quando eu me entristeço, a minha imunidade cai.
A imunidade é o quê? Minhas defesas cedem. Sim. E aí eu fico mais aberta a doenças. É o que acontece com alguém que está com estresse. Sim. Né? A pessoa infarta, enfim. Então a minha imunidade caiu, eu posso adoecer. Mas não podemos desconsiderar que ali tem uma questão ambiental e tem uma questão genética. Então vamos considerar tudo, porque né, só o emocional não vai fazer isso. É porque já existe a predisposição, é porque já existe a ambiência. E aí o emocional cai a sua imunidade. Daí dá no que dá. E aí a última fase é a aceitação. Eu aceito e vou ver o que eu faço com isso. Mas até chegando nessa última fase do processo, não, Tereza? Por isso que eu estou te falando. Às vezes a pessoa está em luto há 1 ano e ela está bem, está na aceitação. De repente, um dia ela acorda com muita raiva. Pode acontecer. Não quer dizer que a aceitação não esteja ali, mas a gente tem os dias de raiva, tem os dias de desistência, como eu disse, entendeu? Entendi. Porque talvez a explicação para isso seja o fato de sermos humanos. Né? O fato de sermos humanos, exatamente. Um turbilhão de coisas, tenho todas as emoções dentro de mim. Um dia eu lido melhor com um, outro dia melhor com a outra, e assim vai. Emocionalmente, o nosso elétron não é tão linear. Né? Exato, acho que não é nem um pouco linear. Bem lembrado, né? Bem lembrado. Nós pulsamos, somos seres que pulsam. Isso. Tereza, você disse no início da fala, é uma delícia conversar com a Tereza, viu, meus amigos? Uma delícia. Mas é uma querida. Vocês pediram e eu gostei do pedido dela ter voltado, porque realmente é uma delícia. Tereza, você disse aí no início que, de modo geral, se é que eu compreendi, de modo geral, o luto dura de 6 meses a 2 anos. Isso não foi você que disse, não. Eu li em algum lugar isso e agora você tocou no assunto dos 6 meses. Isso procede? Então. Embora, de antemão, imagine que isso não possa ser considerado uma regra geral. Né? Eu pergunto se é de maneira, uma regra para todos. Eu pergunto se isso procede de maneira geral, né? Tá. De certa forma. Bom, eu vou falar com base, a minha formação foi no 4 Estações, que é o Instituto de Luto lá de São Paulo, e eu vou falar de acordo com a minha formação e com o que eu acredito, tá? Pois não. Não há tempo para o luto. Não há. Não há. Se eu vivi 60 anos com alguém, pode ser que eu leve 2, 3 anos. Pensa que se eu tenho 70 anos e vivi 50 com alguém, 20 anos da minha vida eu estava sem essa pessoa. E o resto? E 50 com ela. Então, é uma despedida lenta. E ela tem que ser lenta mesmo. Porque, pensando numa senhora de 70 anos que perde o marido, ela está perdendo alguém que ia ao supermercado, alguém que ia ao banco, alguém que ia à igreja com ela. Até com quem ela brigava. Até com quem ela brigava. Até com quem ela brigava. E ela está perdendo principalmente a companhia, porque, né, com exceções, mas os filhos acabam tendo a própria vida, muitos afazeres. E quem acaba sendo companhia são mais as pessoas da nossa idade, né? Seja do mesmo sexo, seja um marido, seja uma amiga. Como diz o Mário Quintana, né? O difícil não é a gente envelhecendo, aí ficando sozinhos dos outros. Isso. Porque eu acho que o que nos dá essa sensação de pertencer são as pessoas da mesma idade mesmo, Sim, né? é o pertencimento. E elas vão embora. Então o luto ele não tem tempo, tá? Aliás, a minha formação eu discordo disso. Não, aliás, foi bom você tocar num dado, porque quando eu estudava gerontologia, esse é um assunto muito estudado, porque um casal tem um filme que se chama O Bolo, não sei se você conhece, e esse casal vai completar 50 anos de casado. E aparece um bolo. O casal, um de frente para o outro, né? E ninguém fala nada. Eu não falo nada, você não fala nada, e o filme passa 20 minutos e eles ali sentados na frente do bolo. Mas é importante. Você está aí, eu estou aqui. Muito, Sônia, que bonito isso. É parece pouco, mas então... Parece pouco, mas é tudo. É tudo. Né? E depois, quando o filme segue, no primeiro momento uma mulher, no segundo momento um homem, eu e o bolo. Né? Passei 1 ano, 2 anos, 50 anos, 30 anos, 40 anos, nós não
O bolo está aqui, mas nós estamos aqui. Então não precisa falar nada mesmo. Eu sei que você está aí. Basta. Bonito, né? Basta. É muito bonito. E tem que entender. Né? Quanta presença às vezes tem no silêncio, né? Isso. Não precisa necessariamente falar. Não. Né? Não. E de repente, estou eu e o bolo. Isso deve ser uma dor imensurável. Sim. Difícil de explicar. Como é que uma pessoa que ficou sentado comemorando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 40 anos, 50 anos, né? E de repente estou eu e o bolo. Sim, tanto que o Colin Parks, que é um dos maiores estudiosos de luto, ele fala da síndrome do coração partido, né? Que às vezes o amor é tanto que é como se o coração se partisse mesmo e o outro morre e vai junto. Nós temos bastante casos disso, Vários, né? vários. Você Geralmente já atendeu, casais idosos. já atendeu essa situação? Não, eu conheci um casal, 2 até, que aconteceu isso. Um faleceu e o outro foi em seguida. Não aguentou, inclusive nem chegou a entrar no quarto depois que a esposa faleceu. E ele faleceu menos de 1 mês. Então é assim, é a ausência mesmo, ele não deu conta. Mas aí a gente não fala nessa questão do tempo, porque ela é muito particular. Sim, voltamos ao tempo. Né? O que nós lá do 4 Estações defendemos? A gente fala no modelo dual. O que é o modelo dual? Eu vou oscilar. Numa ponta está a dor e na outra a reparação. O que é a reparação? É esse ressignificar a minha vida. Então, morreu alguém. Inicialmente, eu sou só dor. Sim. Né? Porque eu ainda estou chorando a perda e não a ausência. Então, Tá. no começo eu choro a perda. À medida que os dias passam, eu começo, vamos pensar que está cada um numa ponta. À medida que os dias passam, eu começo a vir para a reparação. Então eu posso trabalhar o dia todo e chego na minha casa à noite e choro muito. Tá certo? Em qualquer luto. Compreensível. E à medida que o tempo passa, o que vai acontecer? Eu vou ficar mais na reparação e menos na dor. Mas inicialmente eu oscilo entre a dor e a reparação. E isso é muito saudável. O que não é saudável? Vamos pensar em 1 ano eu estou só na dor, só na perda. Né? A perda e a reparação. Então eu estou só na perda. Então eu não como, eu não saio de casa, eu não trabalho, eu entro em depressão. Eu fiquei na perda. Então aí a gente já vai falar num luto patológico. Ou a gente super amiga, você morreu e no outro dia eu tô tranquila, não aconteceu nada. Eu fiquei isso. só na reparação. Mas existe isso? Existe. De alguém muito próximo e amanhã eu tô como se nada tivesse acontecido? Vou te dizer onde isso é muito comum. Sim. Uma questão cultural, no universo masculino. Porque o homem, culturalmente, ele não tem permissão para sentir dor. Sim, foi treinado para Hoje isso ser. está mudando um pouco, Sim. mas para o homem é muito difícil. Então é até engraçado, assim, quando chega em velório alguma coisa, ele é cobrado para chorar. Né? Alguém que nunca chorou, em quase nenhuma situação, deve contar as vezes em que chorou, tem que chorar naquele momento. Né? Eu acho que até é uma coisa importante depois a gente falar sobre as manifestações da dor. Mas o que acontece muito com os homens? Eles desenvolvem doenças. Eles infartam. Por segurar. Tem pressão alta, exatamente. Vê se eu compreendi. Desde que o menino nasce, é dito para ele, homem não chora. Exatamente. Né? E ele introjetou aquilo. E não é só isso, tá, Sônia? Porque assim, que aí é uma outra questão, que é o tipo de apego que eu desenvolvi, é a relação que eu tenho com o mundo, né? Porque a minha atuação, a minha prática psicológica é com base na teoria do apego, que é o do 4 Estações. Então, nós entendemos que o tipo de apego que eu desenvolvo com a minha figura principal, que pode ser o pai, a mãe, a avó, enfim, vai determinar a relação que eu tenho com o mundo. Então, se eu tenho um apego que a gente chama de evitativo, eu estou falando a grosso modo, claro, mas se eu tenho um apego que a gente chama de evitativo, eu evito entrar em contato com a dor. Isso não é consciente. Foi a maneira que eu achei de sobreviver a uma frieza, talvez, né? A uma solidão, a um desamparo. Então, ou eu vou, ou eu vou. Eu não tenho escolha e não tem ninguém que me ampare. Então, vamos pensar, a delinquência provavelmente é um tipo de... Deve ter muitos apegos evitativos, em que eu bato
como forma de sobrevivência. É aquele filme Gênio Indomável, ele mostra claramente isso, né? Um filme maravilhoso, se puder assista, que aquele menino vai desenvolvendo isso. Ele começa a bater porque é o único grupo que ele é acolhido. E é o jeito que ele achou de sobreviver. Então vai depender pra gente muito do tipo de apego. E o homem, ele tem muito esse tipo de apego. Tanto que os homens que choram são os que tiveram uma relação mais próxima, mais protetora. Então no desvio? Não. No desvio, assim, tem a regra e tem o desvio. Chorar de jeito... Não. Não é nesse O sentido. evitativo? Não, eu digo o seguinte, de modo geral, os homens foram educados para não chorarem. Certo. Os que choram, que é absolutamente normal, eles compõem uma minoria. Compõe. Então, hoje acho que nem tanto. Isso, nem tanto. Os jovens de hoje. Isso, felizmente, né? Quando está numa minoria, numa estatística, estaria num desvio, estaria numa minoria. Concordo. Né? Estaria desvia do padrão. Sim, sim, entendi. É um desvio padrão. É o desvio padrão. Ele Sim. está totalmente fora. Tem uma média e ele Exato, desvia. E aí quando um rapaz chora, as pessoas em volta olham estranhamento. Estranho, não é? E sim, Nossa, porque ele está no estranhamento desvio, mesmo. Está no desvio do padrão. Isso, mas necessariamente não está. Eu acho assim. Ele que está certo, porque ele é dotado de sentimento. Isso, aconteceu alguma coisa, ele chora, ok. Eu penso que sempre a nossa vida é essa régua, assim. Eu não fico nem muito aqui, nem na outra ponta, né? Sim. Quanto mais eu conseguir, muito difícil meio, mas quanto mais eu conseguir me aproximar, eu vou chorar quando eu tenho dor. Por que eu não vou chorar, né? Mas também eu não posso dizer que alguém que não chora está errado. É o jeito que ele aprendeu a se defender, e se ele derrubar essa defesa naquela hora, talvez ele não aguente mesmo. Mas por outro lado, será que uma pessoa que não chora, você já disse, ela acaba trazendo consequências físicas e emocionais? Sim, há muitos estudos de casais que perderam filhos, que acabam se separando, porque a maneira que o homem vivencia o luto, a esposa, né, a mãe, nesse caso a gente fala mais em mãe e pai, né, ela não dá conta, e aí eles acabam se separando. Muitos casos mesmo. Porque a maneira de vivenciar o luto é muito diferente. É como o envelhecimento. Quando eu estudava envelhecimento, quando eu estava ainda fazendo o curso, e hoje, já passado esse tempo, eu sempre explico para as pessoas o seguinte: uma velhice não é igual a outra velhice. É verdade. Hipótese alguma. Hipótese alguma. Né? A velhice masculina não é igual a uma velhice feminina, não. De jeito nenhum. E depois tem outras variações, como questões geográficas, econômicas, sociais, intelectuais e assim por diante. E eu acredito que isso também seja o mesmo com relação ao luto, né? Sim. Da maneira masculina e a maneira feminina de ver. E eu acho que ainda se subdivide em geração, né? Sim, o homem é mais quieto, ele tende a falar menos no assunto. E aí tende a mulher a achar que é um descaso? Exatamente. E aí a terapia é muito bacana, porque ela vai dar espaço para o homem também. O silêncio dele é de dor também. Sim. Não é porque ele não está falando que ele está sofrendo. Isso. Né? De você respeitar o espaço do outro e arrumar espaços alternativos para vivenciar a sua dor. Né? O problema é que o nosso mundo está ficando com pouquíssimos espaços para dor. Tereza, eu quero entrar nesse espaço da dor, mas antes, quero explorar mais um pouquinho a questão masculina. O homem tem consciência disso? Ele tem consciência que ele está sofrendo. Eu acho que essa é a consciência suficiente, porque, assim, os homens, quando eles... Eu não estou generalizando de maneira alguma, mas os homens, quando eles vão para a terapia, é porque eles não estão mais aguentando. Sim. Eles estão, assim... Pedindo socorro. Exatamente. Então, ele tem consciência, mas, assim, a questão cultural, ela prova muito isso. A questão cultural é pesada. Né? É pesada, né? Ela prova. Então, ele tem, mas, ao mesmo tempo, está tudo certo. Ele vai seguindo, porque ele entende que está tudo certo, que é assim que tem que lidar mesmo. Sim. É difícil para o homem falar, né, como a gente, todo mundo fala DR, né, discutir a relação. Se é difícil discutir uma relação,
Quem dirá discutir a dor da perda de um filho, por exemplo, falar sobre aquele filho. Então, eu acho que é por aí. O homem fala para poucas pessoas e ele fala muito pouco sobre isso. O que não significa que ele não esteja sofrendo muito. E muito. Aí ele vai fazer uma pressão alta, porque a imunidade vai caindo. E aí, e porque tem um histórico familiar, entendeu? Isso, já tem um histórico familiar, quer dizer que já tem propensão, o ambiente ajuda. Vocês nunca viram dizerem assim, nós naquela família todo mundo morre de infarto. Mas é porque tem um histórico familiar, é como aqueles homens, o que vai acontecendo com a vida deles que se repete, entende? Sim. Aí vem um gatilho, dispara, pronto. Isso. É uma cadeia, né? É uma cadeia, uma coisa vai acontecendo, uma entrelaçando com a outra, entrelaçando com a outra. É entrelaçamento, exatamente. Eu acho que é entrelaçamento. Isso mesmo. Tereza, você falou em espaço. Eu sempre, da outra vez que você esteve aqui, eu fiquei relembrando, e agora juntando com o que você disse no início, será que a gente não precisaria ter espaços, eu não sei se o termo seria espaços institucionalizados, mas espaços para a gente chorar as nossas perdas? Por que eu estou perguntando isso? É muito comum, acho que você vai concordar comigo, e você que está em casa também, morre alguém da gente, um parente muito próximo, e eu acho que eu tenho o direito de falar do meu parente para você, ô Tereza, eu estou sofrendo, papapá. E a tendência é alguém falar, ai, de novo, ai, nossa, vira o disco. Acontece isso, não acontece? Só que às vezes eu preciso falar, e eu acho que aí a questão de exercitar a escuta é mais do que isso, até o meu modo de ver, até pela minha formação, uma questão de caridade, de respeito para com o outro e de caridade. Ele precisa falar isso. Né? Será que não é preciso pensar nisso, nos espaços onde as pessoas possam ir? Porque você já pensou se eu começo a falar de uma dor, que a dor que eu estou sentindo, da perda, e você falar, deixa disso, Sônia, para disso, eu não tenho condições de deixar disso agora. Isso acontece muito, mas muito. De novo, eu cito o Rubem Alves, eu acho que vale a pena, esse texto está disponível na internet, A Arte da Escutatória. O Rubem Alves fala sobre nós não sabermos fazer isso, né? O que acontece quando a gente é criança? Todo mundo fica, fala tal coisa, mas ninguém fala, agora ouve. Ninguém nos ensina a ouvir, a né? gente tem umas postagens que eu vejo na internet maravilhosas. Todo mundo faz curso de oratória, mas ninguém faz de ouvinte. De escutatória. De escutatória, como né? Ninguém faz de ouvinte, é verdade. E aí o que acontece? Quando alguém chega e fala de quem morreu, a pessoa fala exatamente o que você disse, mas de novo esse assunto. Eles já falaram para mim. Né? Então vamos pegar o exemplo que eu dei. Né? A pessoa viveu 50 anos com aquele homem. Ela tem mais vida com ele do que sem ele. Sim. Por que ela não deveria falar nele? Exato, é o que eu penso. Quando você perde um filho, eu que sou mãe, sempre, é frequente que eu fale do meu filho. E aí uma mãe que não tem mais o filho, o que ela tem dele é a memória. É a memória. Mas ela não pode mais falar nele. Ela está proibida. Né? Porque, nossa, esse assunto de novo, mas não é o assunto. É que eu não sei o que fazer com a dor. Então, eu tiro ela de cena, tá? Porque falar do seu filho pode ser dor? Pode, mas é a sua memória, em algum momento vai ser bom, vai ser diferente, eu vou falar de um jeito mais gostoso, mas por enquanto não dá. Não dá. Então, no início do luto, inclusive, as pessoas já são proibidas de falar sobre. De repente você passou um ano, está lá numa festa, alguma coisa vai lembrar quem você perdeu. E aí você chora. É inevitável, não? Sim, porque aquela pessoa está residindo ali dentro, ela não está fora, mas ela está aqui dentro, ela vai estar sempre com você. Não, aí você gostaria de conversar com alguém sobre aquilo. Não, não pode. É isso, sabe? A minha avó é uma pessoa de muita referência para mim. E às vezes eu escuto uma música caipira que me lembra ela e choro, mas qual o problema, né? E falo dela. Eu acho que
Eu acho não, eu acredito que nós deveríamos ter espaço para que os nossos mortos se sentassem conosco. Porque se a gente tivesse a relação de convivência com eles, tenha certeza, nós vamos olhar para a vida de outra forma. A gente vai transitar entre os vivos e os mortos com uma leveza que ela é necessária, porque é a única certeza que nós temos, que nós vamos morrer. Sim. Mas aí a gente tenta tirar a morte da vida. Um assunto proibido, como né? se ela não fosse parte da vida. Né? Como se ela não fosse, inclusive, uma das únicas, se não a única certeza da vida. Eu creio que é a única. Né? A única certeza da vida. Você tocou num ponto interessante. Certa feita, bom, quem me conhece sabe que eu sempre fui muito próxima do meu pai. Né? Próxima mesmo, bastante próxima. Meu pai faleceu em 2008 e em 2011 eu estava na Bahia. E vocês sabem que na Bahia há predominam pessoas negras. Sim. Né? E eu virei uma esquina qualquer lá na Bahia e vi um senhor que não era nem Xerox, era clone. Era o seu pai. Era o meu pai. Eu podia dizer que era o meu pai materializado. Né? Sim. Eu fui para cima do homem. Um instinto. Sim. Eu fui para cima dele, pai, para cima do homem. Demorou para eu ter consciência que não era o meu pai. Né? O senhor, eu acho muito compreensivo, acho não, foi realmente muito compreensivo, não disse nada, né? Ficou esperando, digamos, a crise passar, e depois ele me disse, seu pai parecia comigo, e eu acho que ele tinha bastante noção disso que nós estamos conversando. Que bacana, que né? bom, né? Mas eu dei sorte. Encontrei uma pessoa que tinha conhecimento do que eu... Se não era conhecimento, era uma intuição muito grande. Uhum. Né? Do que eu estava falando. Isso foi o quê? Em 2011, um dia desse. Então, e depois, em cima disso, é claro que vem uma crise emocional forte. Sim. Forte. Porque... A saudade, né? Sim, eu sou de carne e osso. Eu sou normal. Aí dá uma tristeza. Isso, daí dá uma tristeza, depois dá tudo. Uhum. Dá tudo. Então, baseado numa experiência própria, e de eu já ter ouvido inúmeras vezes, mas de novo, porque eu acho que eu tenho esse direito, sabe? Eu só acho que a pessoa não pode viver eternamente assim, mas de sentir saudade e de ter as minhas, digamos, baixas, é compreensível, né? Eu penso que assim, eu nem sei se é uma baixa, né, Sônia, porque o que aconteceu ali? Alguém fisicamente trouxe seu pai de volta e essa possibilidade. Sim. E aí você falou, não, ele não tá. Mas o seu pai, carregar ele com você, eu penso que até o último dia da sua Também vida. acho. Não Por tem que você não como. carregaria? Eu não tenho como tirar ele daqui e pôr pra cá como se fosse uma roupa, uma peça, olha, pra cá agora. Não. Ele vai se acomodar, como disse você. Ele vai se acomodar dentro de mim. Dentro de mim. É? O Mia Couto fala aqui. O Mia Couto é um escritor moçambicano Maravilhoso. Ele fala o seguinte, que esquecer seria a derradeira morte. Então ele se nega. Isso. Eu me recuso a esquecer. Eu mato pela última vez quem Isso. eu amo. Não, eu não vou matar. Eu vou arrumar lugares dentro de mim. Onde está o problema? Quando eu procuro esses lugares fora e não aceito. Eu tenho que achar um lugar dentro de mim. Porque é aí que ele vai Essa é a ficar, questão, né? É o ressignificar, né, Tereza? Exatamente. E aí eu acho importante dizer assim, como que eu ajudo o enlutado? O que eu Isso digo? é O a que eu minha não digo? pergunta. Como ajudar o enlutado? Isso. O que o enlutado fica? Desorganizado. Né? Inicialmente é uma desorganização cognitiva, inclusive. Ou seja, ele fica perturbado. Sim, porque ele tem que pensar, eu tenho que pagar a conta tal, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, mas emocionalmente ele não está dando conta. Ah. Então, como é que eu ajudo? Eu me ofereço. Vamos pensar em alguém que perdeu a mãe e tem uma criança. Eu vou lá e falo, deixa eu levar seu filho na escola hoje, né? É uma coisa Deixa eu simples, cozinho para você. É uma coisa simples, mas é tudo que a pessoa precisa naquele momento, para ele dar um Exatamente. tempo para ele se organizar. Isso. Eu faço uma sopa e levo. Eu faço um bolo e levo. Sabe, eu ajudo as pessoas a se alimentar, porque o paladar fica péssimo. Nada desce, né? Não dá vontade de comer nada. Então eu cuido.
O enlutado, que ele precisa de cuidado e ouvido. Por favor, deixa ele falar quanto ele quiser. Não tenta desviar ele dessa rota, ele está na hora de seguir esse caminho. Né? Acabou de perder alguém, ele vai repetir a história 399 vezes, não tem problema, é a hora dele fazer isso. E depois isso vai rareando, mas vai sempre lembrar dessa pessoa. Então eu ofereço ajuda, seja para ir no banco, para pagar uma conta, levar uma criança na escola, ou levar a criança para minha casa e deixar brincando com o filho, enfim. O que eu digo num velório? Eu acho muito importante também. As pessoas dizem assim, vai passar. Não digam isso. A gente sabe que vai passar, mas naquela hora está doendo. E soa como um desrespeito dizer que vai passar. Entende? Entendo. Foi melhor assim. Para quem? Porque quem está chorando é quem ficou. Talvez tenha sido melhor para quem foi, mas não cabe isso agora também, né? Eu estou chorando a saudade. Então, quando a gente fala isso vai passar, ou foi melhor assim, ele está melhor lá do que aqui. Eu acho que a pessoa quer consolar. Só que E erra a mão. Exatamente. Né? Você quer consolar, porque esse é seu momento de choro, é seu momento de pesar, é seu momento de luta, é seu momento de dor. E eu acho que no máximo que eu me permito é estar aqui com você. Exatamente, não é isso. Eu estou aqui com você e eu você... estou aqui com você. Isso, e você sabe... Silêncio e ouvido. E se eu estou aqui, pressupõe que eu estou disponível. Eu acho que eu não preciso nem dizer, inclusive, que eu estou disponível. Porque se eu estou aqui com você, eu estou à sua disposição. Até porque a dor é muito solitária, né? As pessoas na primeira semana, tem pessoas na casa que você nunca viu. Mas passou uma semana, todo mundo some. Você fica sozinho. Sim. Em qualquer luto. Até porque a pessoa vai, cada um, cuidar da sua vida, né? Exatamente. Só que precisa... Não custa também ter esses gestos, não? E o cuidar da vida, às vezes, não cabem espaços priorizados para quem eu amo. Essa é a nossa vida hoje, né? E por isso eu acho o luto muito bonito, porque eu tô aqui com você, Sônia, agora. Talvez seja nossa última hora juntas. Sim. Talvez eu nunca mais te veja. Então, se eu tô com você, eu tenho que dar para você, no momento em que eu estou aqui, a minha presença, o meu corpo, os meus olhos, os meus ouvidos, né? E isso você vê em outras coisas, por exemplo, um namorado que fica no celular né? Tanto que tem bares em São Paulo hoje que está dando desconto para quem põe o celular no lugar e não utiliza. Filhos que vão na casa de pais e ficam no celular. Então, eu não estou mais disponível para o outro, mesmo quando eu estou. E eu acho que a única coisa que a gente tem na vida é a presença quando eu estou, mais nada, não é? Então, se eu estou aqui com você, Sônia, eu não sei se eu vou te ver alguma outra vez na minha vida, nem você sabe. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, que eu esteja onde eu estou, quando eu estou. É a dica do viver um momento, né? Exatamente. Com intensidade. Intensidade não significa pegar uma moto e sair 1000 por hora, mas se vamos conversar, vamos... Eu me entrego. Vamos ser afetuosos, vamos entrar na nossa conversa, vamos compartilhar a nossa conversa, enfim, vivenciar ou viver como queira o máximo possível de uma situação, né? Sim, esses dias eu vi uma pessoa falou de um programa que estava vivendo, estavam 3 pessoas, e aí a outra começou a falar, e começou a falar de outro assunto. Eu falei, meu Deus, ela está falando da dor dela, de uma coisa que é muito dolorosa. A gente está assim, a gente não... tá bom então, né? E aí a gente começa a falar da gente. Mas eu também não sei o que então, mas eu estou falando de mim. Né? Eu lembro de uma amiga que perdeu o marido, e eu acompanhei, né? Eu nem tinha feito luto ainda. E ela falava que o que a mais a cansava é que quando ela estava grávida, até quando perdeu ele, ela falava assim, quando eu digo que perdi o meu marido, as pessoas começam a falar das dores delas, mas eu não quero saber. Parece que uma senha para disparar as outras. Exatamente. Mas eu também perdi isso, mas eu também não sei o que então, mas eu estou falando da minha dor. Só que a gente não consegue mais ouvir a dor do outro, né? Sem falar da nossa. E essa coisa do espaço, né? O Facebook, se alguém... só cabe felicidade. Só felicidade. Todo mundo é feliz.
E aí, quando alguém posta alguma coisa que é triste, fica todo mundo, vai procurar terapia. Eu não estou dizendo que o Facebook, que as redes, qualquer que sejam elas, tem que ser um espaço de desabafo. Mas que tem dia que a gente está triste e fala que está triste, como tem gente que fala que está alegre. Aí isso está gerando uma outra coisa, as pessoas estão começando a ficar tristes por acharem que só elas são tristes. E acreditando na felicidade falsa que está estampada lá, porque às vezes muitas vezes é falsa, né? Nem tudo que se vê lá é verdade, não está todo mundo feliz. Mas será que todo mundo não tem essa consciência? Só que tem alguém que acredita Não, que só aquilo ali é não verdadeiro? Não tem. Acredita que é daquela maneira mesmo? Não, que isso é possível, que isso é possível. Ou seja, o paraíso veio para a Terra. O paraíso veio para a Terra. Então eu acho que nós precisamos de espaços para a tristeza. Tem espaço para tudo, não? E aí, né, eu vou aproveitar até aqui para dizer do blog, né, o blog que eu criei é Laços e Lutos, e o site também é Laços e Lutos. O que acontece com o blog? A quantidade de pessoas que eu recebo, inbox, mensagem, agradecendo por ter um espaço que fala da dor, porque, assim, todos os tipos de luto, porque mãe morreu, porque filho, porque marido, porque esposo, enfim. O número de homens é pequeno, mas tem bastante. Claro que de mulheres supera. Mas a gente precisa desse espaço. Que é o espaço institucionalizado que eu falei. Exatamente. É um lugar onde eu vou para isso. Não tenho amigos, como é que é a Sociedade dos Alcoólatras Anônimos? Tem, é um espaço isso. para aquelas pessoas que querem tratar daquele assunto, que querem aprender, que querem conversar, que querem superar aquela dificuldade. Não é mais ou menos isso, Tereza? Isso, é mais ou menos isso, né? E o site? O site é Laços e Lutos, e no site tem muitas sugestões de livros e filmes relacionados ao tema morte, envelhecimento, porque se nós tivermos sorte, vamos envelhecer, não é? Sim, como diz o Kofi Annan, ex-secretário da ONU, se tivermos esse privilégio. Se tivermos esse privilégio. Então, acho que o momento é mesmo das pessoas acreditarem que quando elas dão espaço para a morte, elas vão olhar para a vida de outra forma. Porque ter a consciência da finitude faz a gente valorizar a vida que a gente tem, as pessoas que nós queremos perto, as pessoas que não nos querem perto. Né? A gente começa a falar, não, aqui não dá, então deixa eu ir para outro lugar, porque minha vida é muito cara. Isso pode ser considerado um tipo de luto? Quando eu desisto de uma pessoa? Sim. Desisto. Porque às vezes o outro não quer você na vida dele e pronto. Ele não quer, não tem nada a ver com você. Ele não quer, né? E aí você tem que se dar conta. Ou tem tudo a ver comigo. Eu não quero você. Né? É uma rejeição. Sim, eu não quero você. É que quando você não quer, quando a escolha é sua, dificilmente pode ter um luto, pode. Vamos pensar num casal que o marido bebe muito, mas ela ama o marido, sei lá. Me parece que é muito comum entre irmãos, né? Entre irmãos pode acontecer assim. Eu amo você, mas eu não gosto de quem você é. Exato. Das suas atitudes. Porque é o que acontece com qualquer relação onde você se despede com amor. É o símbolo, né? Isso. Mas aí eu quero continuar com você. E eu esgoto as possibilidades. Porque você não quer mudar. Então eu continuo te amando, eu só não consigo conviver. Certo. E toma uma decisão. E toma uma decisão. É muito doloroso, com muito certeza. Doloroso. É um processo doloroso. É doloroso, envolve os pais, os irmãos. A sociedade. Que cobra. Mas é o nosso possível, né, Sônia? Às vezes, não é porque é irmão, não é porque é pai, não é porque é mãe que não está fazendo mal pra gente. Às vezes faz. Sim. Né? Quantos filhos, assim, né? Eu tô chegando em situações extremas, mas eles falam, não dou conta, nesse momento eu não dou conta, não sei o que fazer. E quantos pais também com filhos que fazem mal para eles. Né? Então não tem a ver com amor. Eu posso te amar muito, mas eu não aguento conviver com você. Não está além das minhas possibilidades. Mas eu continuo te amando. Sem dúvida. Gente, vocês estão vendo que coisa interessante, que papo maravilhoso que é com a Tereza Vera Gouveia. E eu recomendo a todos o site dela. Laços e Lutos. Né? Só tem luto onde houve laços. Tá, olha aí. É um tema para você, que você quiser. Uma dissertação, para um filme, para um documentário, ou para continuar a conversa com a Tereza. Tereza, faltam alguns minutos para encerrar o nosso programa desta noite.
rápido demais para o meu gosto. Então, foi muito bom. Então, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, especialmente para aquelas pessoas que estão, neste momento, vivendo a perda, a dor da perda de um ente querido. Que vocês sejam generosos com a dor que estão sentindo. Que vocês deem água, comida, colo, cama para ela. E que a vida seja tão generosa que vocês encontrem pessoas que sirvam de colo nessa hora, porque eu acho que o colo é necessário quando a gente está numa situação de desamparo. Sim. Porque é isso, o luto é o desamparo, né? De uma situação que eu tinha, eu me sinto realmente insegura, desamparada. Então, o que nos dá sentido, o que nos dá continuidade, é os que ficam, porque sempre fica alguém, tomara que fique. Sim. E se não ficar, que fique eu, né? Porque a minha vida, de qualquer forma, ainda é minha. Então, paciência com a dor, tenham calma, não estipulem tempo, procurem estar com pessoas que tenham ouvidos para vocês. Tá aí, gente. Uma conversa super agradável, super importante. Agradeço imensamente a Tereza por ter retornado ao nosso programa. Prazer, Sônia. Eu agradeço muito esse espaço, muito mesmo, porque esses espaços são raros para falar de dor, né? Venha quando você quiser. Muito Tá? obrigada. Estaremos sempre por aqui. E a você que está em casa, agradeço muito a sua audiência. E relembro que esse programa será reprisado no sábado, das 11 da noite à meia-noite. E a semana que vem estaremos aqui com um novo tema no nosso programa Cidade em Debate. Muito obrigada pela sua atenção, muito obrigada pelo seu carinho e desejo, desde já, um belíssimo início de final de semana. Até semana que vem.